a direita está espalhando aí um pânico, né, pelas igrejas e sei lá, de que se o Lula ganhar, ele vai implementar o comunismo no Brasil definitivamente. Está se espalhando aí essa fake news aí, né, deixando todo mundo em pânico. Vamos nos unir, orar contra o comunismo, não sei o quê, lá, lá, lá. O que a gente pode falar para acalmar esse povo, gente? Implantar o comunismo não vai, né? Até porque o PT é que a gente chama da esquerda moderada, mas que podia prender algumas lideranças aí religiosa, picareta, podia. Pode crer. Estava conversando sobre isso acho que com a mesma amiga que eu estava falando sobre o banhado, né? Comentei que é irônico que estão querendo atribuir para o PT, ou melhor, para um futuro, né? Um eventual futuro governo do Lula, estão querendo atribuir coisas que ele supostamente vai fazer, que já falavam, já ameaçavam que ele supostamente faria se eleito em 2002, né, para 2003, e que em 8 anos de governo ele não fez a sucessora dele, que também não fez, né, o Brasil não virou comunista, o Brasil não virou socialista, o Brasil não aconteceu nada disso, né, e eu acho que, bom, tudo bem que o vice dele, na época, era um baita empresário, né? Mas agora, tendo de vice o Geraldo Alckmin, eu acho que menos ainda o PT está interessado em implantar qualquer tipo de socialismo ou comunismo. Com certeza. Com certeza. Agora a gente vai... Ah, tá. E o que vocês veem de panorama para o segundo turno, gente? Porque, olha, eu vou falar a verdade. Primeiro turno, a gente estava, assim, muito confiante nas pesquisas, né? Eu até comentei isso na live anterior, né, amor? A gente estava acompanhando a apuração das eleições, assistindo os galãs feios, e o Beze abriu a live todo felizão, falando festa da democracia, e a gente teve aquela surpresa, né? De números e tal, e eles acabaram indo para o segundo turno. E muitos candidatos, assim, eleitos que, né, vocês mesmos já comentaram aí durante a live. E aí, o que vocês têm a dizer sobre o segundo turno, gente? Suas expectativas, suas visões, etc. Guilherme? O que eu vejo aí do cenário do segundo turno é que, né, tá aberto, né? Demais. Nós não podemos, né, né, ser confiante para falar que, né, o Bolsonaro já perdeu, porque não perdeu, né? Inclusive o Bolsonaro na política nacional, né, com a eleição aí do primeiro turno, tá bem localizado, até mesmo com uma eventual oposição, né? Mas tá um cenário aberto, né, que é possível ganhar, mas, né, enquanto tiver essa ladainha de, né, de falar da sexualidade do Reacinha de Minas Gerais, de falar do satanismo, da maçonaria, de temas que não tem relevância nenhuma, né? Tipo alimentar o bolsonarismo e impedir para o bolsonarismo ganhar essas eleições, né? Porque eu fico pensando, Jamile, né? Um trabalhador que não que nutre o sentimento de apolítica, né? O sentimento apolítico, que acha que, né, política é tudo baixaria. Ver essa discussão, a gente vai ganhar essa pessoa, né, ou não, né? Não vai, né? Porque vai achar que é tudo uma baixaria e a gente precisa, né, jogar diferente. Então, é um cenário que está aberto, né? A gente que a gente discute aqui no Mesa de Debates, numa eleição do Lula,
né? A gente não pode achar que vai ser mil maravilhas, porque não vai ser, mas, né, tá tudo aberto ainda, pelo menos na minha opinião. Vou na linha, assim, do Guilherme, né, muitas coisas aí que a gente tem que ficar de olho, e eu, né, não tenho bola de cristal, mas eu acredito que o Lula deve vencer no final das contas, mas tem que ser pensado o seguinte, né, que aliás é uma tecla que a gente bate muito no canal, o que é o Bolsonaro e o que é o bolsonarismo, né? Uma coisa seria o Lula vencer o segundo turno agora com 60% e o Bolsonaro com 40%. Outra seria o Lula vencer com 50% e o Bolsonaro perder, né, entre aspas, com 49%. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que isso mostra que o bolsonarismo está muito forte e vai ser muito problemático para um futuro governo lulista, um futuro governo aí de centro-esquerda, que, claro, com suas contradições, vai talvez tentar implantar um governo antifascistoide, um governo que vai procurar implementar políticas sociais, mas vai enfrentar oposições, e uma oposição extremamente nociva, que se já era difícil na época quando o PSDB, o Democratas eram os principais partidos de oposição, agora vai enfrentar uma oposição aí diferente, para não dizer outras coisas aqui. Verdade. Verdade. Você acha que o apoio da Simone Tebet vai influenciar bastante? Aí é que a gente discute, né, Jamile? O problema é a serviço do que vai estar esse apoio, né? Porque, né, a Simone Tebet é uma pessoa do agronegócio, né? Muitos setores do agronegócio, né, estão ligados aí ao Bolsonaro, né? Elas possuem os interesses dela. Outra coisa que a gente bate na tecla aqui são as alianças, né? As alianças que o PT vem fazendo, né? Como, por exemplo, a aliança com o Geraldo Alckmin. Você que é professora, você deu aula no Estado, né? Não dei. Só escola particular. Mas, por exemplo, para quem é professor do Estado conhece muito bem, né, quem é o Geraldo Alckmin, tudo que o Geraldo Alckmin fez. O problema são as alianças, né? E no que vai estar essas alianças, né? O PT já tomou na cabeça uma vez, né, com o golpe institucional, essas alianças, né, que o PT fez, e pelo visto não aprendeu, né, com a não história. Aprendeu para mim. Então a gente tem que discutir isso, tem que, né, em vez de se discutir fecha com quem para ter uma quantidade aí de tal de votos e tal, a gente tem que discutir um pouco o caráter das alianças, porque se o PT investisse, né, nos movimentos sociais, nos sindicatos, né, o PT teria uma força muito maior do que investir nessas alianças, né? O problema, né, o problema é que, infelizmente, o que a gente vê é que o Partido dos Trabalhadores não quer mobilizar a luta de fato, né? Quer ficar só no campo institucional. E a gente sabe que esse aqui é um problema que a gente precisa conversar, né? Verdade. Fora que chamam, né, fora que chamam de chato, né? Chamam assim de pessimista, mas não dá para não olhar para o Alckmin e lembrar do Pinheirinho, né? E é triste ver que eu na época, o que a gente escutava, o Alckmin era praticamente o anticristo na época do Pinheirinho, né? Até no discurso petista, né? O Alckmin era praticamente aí o anticristo. Falar a verdade para você. Hoje se passou uma borracha sobre esse caso, sobre essa história, né? Parece que não existiu. Né? Na minha opinião, o Alckmin, em vez de ajudar, ele só tirou voto do Lula.
só tirou. Essa aliança aí foi um erro, assim, tão grande, que, sinceramente, o pessoal acha que o Lula pode ganhar no segundo turno, mas, cara, eu tô muito assim... eu ainda não tenho certeza igual o pessoal tá tendo, não. Eu também não. Não tô tendo certeza, não, que o Lula pode ganhar. Na verdade, eu acho que tá bem difícil. E como outros convidados que a gente teve aqui anteriormente já comentaram, ainda que o Lula ganhe, não vai se ver uma mudança tão dramática assim no país, né? Ainda vai muito tempo para as coisas mudarem, para as coisas melhorarem, né? Deixa eu ver se aqui. Lucas Cunha, acho que será que é meu irmão? Não sei. Tá parecendo meu irmão, não tenho certeza. Seu irmão chama Lucas? Sim, eu tenho um irmão chamado Lucas e outro Kainan. O mais novo é Kainan e o Lucas é o do meio. Acho que a aliança hoje em dia não funciona tanto por conta de tanta informação jogada na internet. Depende das alianças. Tá parecendo meu irmão, mas não é certeza, porque essa foto parece meio antiga. Eu posso responder? Pode. Funciona para quem, né? Se for funcionar aí para os setores aí da elite, nos setores aí da classe dominante, funciona. Mas aí funcionar para a classe trabalhadora, não. Né? Essas alianças não funcionam aí para a classe trabalhadora. Gente, as pessoas não podem esquecer que toda aliança tem um interesse, né? É verdade. A conta chega, né? Opa. Só mais algum comentário? Tem um amigo que é bolsonarista raiz, ele tem medo do PT e do Lula e acho triste pela posição política dele. André, o Francisco. Essas pessoas não são fascistas, mas tendem a naturalizar a violência. É estranho, né? A conquista de... É meu irmão mesmo. Seja bem-vindo, Lucas. Pode falar, Guilherme. Legal. Pode falar. O Guilherme ia falar. Não, eu não interrompi, eu lembrei de um amigo aí nosso, né? Mais amigo do André do que meu, né? É o André que tem o costume aí de fazer umas amizades estranhas, mas né? Que é do cara desse mesmo discurso. É aquele medo do Lula como se fosse um bicho-papão, assim.